você, né? Depois eu volto para a minha apresentação. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade aqui do canal da Associação dos Geólogos Brasileiros, Seção Local Caicó, Rio Grande do Norte, juntamente com o Centro de Ensino Superior do Seridó, unidade acadêmica vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou Iaponir Rodrigues Galvão, professor do Departamento de Geografia aqui do SERES, sou uma pessoa branca, estou de camisa preta, possuo barba, cabelos claros, olhos castanhos e bigode e barba. E estou aqui ao fundo com uma parede preta e uma parede branca e uma porta. E estamos aqui com a professora Bruna Cardoso Vanderlei, professora do Departamento de Educação, também aqui do SERES UFRN, a Bruna Cardoso Vanderlei, que é graduada e mestra em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a nossa instituição de ensino. E hoje a Bruna vai falar sobre uma temática muito importante, né, que se tornou ainda mais destacada nos últimos 15 anos, né, a partir da promulgação da Lei Maria da Penha, em 2006, que é justamente as discussões e reflexões alusivas ao agosto lilás. Então, a Bruna vai fazer hoje uma exposição aqui para o público aqui do canal e outras pessoas que estejam assistindo. E, de antemão, Bruna, a gente agradece a sua presença, fica à vontade, a palavra é sua. Eu agradeço o convite, a Poni, e a todo mundo que está assistindo a apresentação. Eu sou uma pessoa branca, cabelos longos, embora não esteja aparecendo muito meus cabelos, totalmente aqui no vídeo, cabelo castanho com luzes, estou com blusa verde e ao fundo a minha parede é branca. Eu vou começar a apresentação, um programa chamado Canva. Esse primeiro slide se chama Agosto Lilás, e aí tem um slide lilás, né, puxado mais para o roxo, e tem duas ilustrações, que são 3 mulheres, mais embaixo, com os braços erguidos, unidos, e a outra imagem mais acima, tem outras 3 mulheres de costas também unidas, né? E a logo da UFRN. E aqui eu já faço uma alusão, né, sobre o que significa o agosto lilás. No próximo slide eu tenho só uma pergunta no texto, onde eu pergunto o que você sabe sobre o agosto lilás, né, porque a gente escuta falar, eu já escutei, já ouvi falar sobre o agosto lilás, mas eu não sei exatamente, eu acho que tem alguma coisa a ver com mulher, mas não sei o que é, ou então não, eu sei sobre o que é o agosto lilás, eu acho que é importante. Mas aí hoje a gente quer realmente tirar essas dúvidas para quem não conhece muito sobre o agosto lilás. Eu mostro um outro slide onde tem um quadrinho de uma mãe e uma filha. A filha está sentada no cartaz e a mãe por trás ela chega e pergunta assim: filha, precisamos ter uma conversa. No primeiro quadrinho. E aí no segundo a filha olha para trás, presta atenção e a mãe continua: sobre a violência que sofremos ao longo da vida por sermos mulheres. E a filha continua escrevendo no cartaz e responde para a mãe, no terceiro quadrinho: já estou me preparando para isso, mamãe. E aí ela, no quarto e último quadrinho, ela mostra para a mãe e diz: não vou me calar. Foi o que ela escreveu, né? E, inclusive nos diz lilás, e a mãe fica bastante feliz que a filha já tem algum conhecimento, né, sobre a violência que as mulheres sofrem ao longo da vida só por serem mulheres. E é nesse tom de conversa que eu gostaria que a gente adentrasse aqui, né? Vamos ter essa conversa. Não é uma conversa que eu gostaria de ter, não, seria muito bom que a gente não tivesse essa conversa pelo fato... Seria muito bom que não houvesse violência contra a mulher, né? Para a gente não ter que ter essa conversa, mas infelizmente a gente tem que ter essa conversa porque existe muita violência contra a mulher ao longo da vida. E agora eu passo para o próximo slide, onde eu faço uma pergunta, né? De onde vem o agosto lilás, finalmente? E aí tem uma seta que puxa uma informação, tem a bandeira do Brasil, que eu faço essa referência inicialmente ao Brasil, que é em relação à Lei Maria da Penha, que ela é federal, número 11.340/2006, é um marco na legislação do nosso país,
E de um lado puxo outra seta, né, em outro texto, onde eu digo que foi sancionada em 7 de agosto de 2006, e aí tem um ícone de um certo, assim, do verde, para dizer que ela foi, né, aprovada, ela foi legitimada neste ano, e é por isso que a gente utiliza o mês de agosto para comemorar e para divulgar a Maria da Penha. O que é que ela se refere? Né? Ela se refere ao combate à violência doméstica e familiar contra mulheres. E eu coloco um ícone de palmas, porque realmente o Brasil merece palmas quando se sensibilizou para essa questão e se atualizou e sancionou uma lei de proteção, né, de defesa contra a violência contra as mulheres. Só que eu coloco uma outra seta com um símbolo, como se fosse o globo terrestre, para demonstrar que existe também um histórico internacional de várias convenções, de tratados e de legislações internacionais que também demandam e sensibiliza essa temática. Então, o Brasil também tem essa influência internacional e uma vez que o Brasil tem essa influência e apoia alguns tratados internacionais, ele amadurece a sua legislação e é quando sanciona a Lei Maria da Penha. Aí no próximo slide eu faço uma outra pergunta, que caracteriza a violência contra a mulher. Então é importante que cada pergunta que eu faço aqui, vocês reflitam, né? O que vocês sabem sobre isso? Porque a gente fala sobre violência contra a mulher, mas às vezes a gente não sabe exatamente o que caracteriza. Muitas vezes a mulher sofre violência e não sabe que sofre. Então, é importante a gente conhecer a legislação, ler ela na íntegra, para entender o que caracteriza essa violência. Então, por isso que no próximo slide eu puxo um dos artigos da própria legislação, da própria Maria da Penha, onde ele caracteriza a violência contra a mulher. No artigo 5º, vai ser dito: para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. E aí eu ressalto as palavras ação, omissão e gênero, que são palavras muito importantes nesse texto. Então vejam que não é só o ato em si, né, o agir, mas você se omitir, você saber que a mulher está sofrendo violência, se omitir, isso também é uma violência. E é baseado no gênero. Então, só o fato de você ser do gênero feminino, isso é suficiente para lhe causar violência. Que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral patrimonial. E essas últimas palavras, né, as consequências da morte até ao dano moral e patrimonial, também ressalto de outras cores em vermelho, que também são palavras-chave nessa descrição sobre o que é violência contra a mulher. Isso pode acontecer, eu coloco um ícone de uma casa, para representar que pode acontecer no âmbito da unidade doméstica. Aí eu coloco do outro lado uma família, que pode acontecer no âmbito da família, né, um exemplo de família. E mais embaixo eu coloco um ícone como se fosse de um casal, onde ele explica que em qualquer relação íntima de afeto. Existem outras especificações desses itens na própria legislação, mas aqui eu trouxe um resumo que eu acredito que já seja suficiente para vocês entenderem melhor o que caracteriza a violência contra a mulher. E aí eu vou seguir para o próximo slide, que é uma outra pergunta. Quais são os tipos de violência que existem? Quais são os tipos de violência que vocês sabem que existem? Na legislação aparecem 5 tipos, e aqui eu coloco um slide. Por exemplo, a violência física. Muitas vezes a violência é caracterizada apenas pela violência física, que se refere a qualquer conduta onde você provoque um dano na saúde corporal dessa mulher, um dano físico e corporal na mulher. Eu trago aqui um ícone. São 2 bonequinhos sem rosto, onde um bate, né, nas costas da mulher. E também de um band-aid com carinha de tristeza, para fazer essa referência à questão física, corporal, que é o tipo de violência mais conhecido.
Mas, infelizmente, há outros tipos de violência que são menos conhecidos. A violência sexual, talvez ela seja mais conhecida do que as outras, né? Com exceção da violência física, que é a mais conhecida. E eu trago um ícone de uma mulher grávida e também dos símbolos que representam o masculino e o feminino. Para lembrar, para fazer uma alusão que tem a ver com essa questão dos direitos reprodutivos da mulher, né, que seria um tipo de violência relacionada à sexualidade, de impedimento dos direitos reprodutivos da mulher, ou então de realização de condutas sexuais forçadas, ou então de provocar gravidezes indesejadas. Então, está relacionado a isso, violência sexual. Um outro tipo de violência é a violência moral, que diz respeito a uma conduta que promova a difamação, calúnia, injúria das mulheres. Eu coloco um ícone de como se fosse um alto-falante, um nome fake, né? Como se divulgasse mentiras contra a mulher. Mas embaixo tem outro tipo de violência que é referido na lei, que é violência patrimonial. Seria, por exemplo, um tipo de violência onde é subtraído, retido algum patrimônio dessa mulher, seja financeiro, seja documental, seja danificar parcialmente ou totalmente um objeto. Então, coloco um ícone de 2 cédulas de dinheiro, de um documento como se fosse uma carteira de identidade e de uma pessoa segurando um celular quebrado. E o último tipo de violência, que é a violência psicológica. Seria qualquer conduta que provoque dano psicológico à mulher, provoque uma diminuição da sua autoestima. Eu coloco um ícone de uma mulher triste, sentada, com um rosto com expressão triste, e um outro que é como se fosse um palavrão. Né? Então, pode ter xingamentos, por exemplo, nesse tipo de violência. Mas, novamente, aqui eu sugiro que vocês acessem a lei na íntegra, né? Vocês podem acessar, por exemplo, no Instituto Maria da Penha, só colocar no campo de pesquisa Instituto Maria da Penha, vocês vão conhecer a história da lei e vão ter maiores detalhes. E agora eu vou seguir para o próximo slide, que é uma sugestão de um quiz, onde eu tenho 3 informações de um lado e de outro, 3 nomes de 3 mulheres, para que vocês liguem essas informações, para saber como é que está o seu nível de conhecimento, né, sobre violência contra a mulher, de exemplos conhecidos mundialmente. Então, tem uma informação que diz o seguinte: sofreu atentado porque queria estudar. Então, quem é essa pessoa? Foi Mahsa Amini, Malala Yousafzai ou Maria da Penha? Ficou paraplégica depois que o marido atirou nela enquanto ela dormia. E outra informação, foi morta por usar uma peça de roupa de forma inadequada. E aí, no próximo slide, está a resposta, né, onde eu ligo as respostas. Então, quem sofreu um atentado porque queria estudar foi Malala Yousafzai, ficou paraplégica depois que o marido atirou enquanto dormia, foi a brasileira Maria da Penha, e foi morta por usar uma peça de roupa de forma inadequada, foi Mahsa Amini. E aí, no próximo slide, eu trago aqui as fotos de Malala Yousafzai, com véu, Mahsa Amini também com véu, né, que faz parte da cultura delas, e a foto de Maria da Penha, da brasileira Maria da Penha. Ambas parecem, né, as 3 sorridentes. No próximo slide, eu tento fazer uma reflexão aqui com vocês. O que é que essas situações têm em comum e o que tem de diferente? Né? O que é que tem em comum entre essas 3 mulheres que elas sofreram violências? Então, isso é um aspecto que elas têm em comum. O que tem de diferente, aqui vou botar o slide, a gente pode pensar em algumas possibilidades. Por exemplo, são culturas diferentes, né? Apesar de serem culturas diferentes, mulheres de gerações diferentes, mas mesmo assim elas sofreram diferentes formas de violência. E outro aspecto em comum é que elas sofreram situações extremas, né? Que
poderia levar ao feminicídio. No caso de Marisa, infelizmente, ela foi assassinada, mas Malala recebeu um tiro, Maria da Penha também recebeu um tiro, que queria provocar a morte delas. Então, foram situações de violência muito extremas. E agora eu vou seguir adiante. No próximo slide tem um outro exemplo, que tem uma foto de uma noiva e o seu noivo, e eu trago uma informação embaixo, que é o sequestro de noivas no Afeganistão, e um cartaz do movimento Me Too. E aí, de novo, eu pergunto, né, o que é que tem de comum, o que é que tem de diferente entre essas duas informações, né? Então, no caso de sequestro de noivas no Quirguistão, vejam que é uma cultura diferente, né? No hemisfério sul do planeta, aí o movimento Me Too, já no hemisfério norte do planeta, sociedades totalmente diferentes, e a gente vê situações de violência contra a mulher. Aqui, esse sequestro de noivas está previsto na nossa legislação, como se, é claro, isso não é uma cultura que acontece no Brasil, assim, de uma maneira tão forte, né? Em algumas culturas, como no Quirguistão, isso vai ser, infelizmente, mais comum. Mas você provocar um casamento forçado, que pode acontecer no Brasil, isso se configura um tipo de violência sexual. E o movimento Me Too também tem a ver com essa questão de violência, também relacionada a essa questão da violência sexual, mas também psicológica, que de pessoas famosas, né, mais abastadas, mais ricas, e que também sofreram tipos de violência, de atrizes, né, que sofreram violência de diretores, de outros e de outros homens relacionados à mídia, né. Então, veja que são culturas diferentes, mas que sofrem violências. Então, vejam que independe da etnia, da cultura, né, do local, da geração, da sua condição financeira, a violência contra a mulher está espalhada no mundo inteiro. Não é como se fosse uma pandemia mesmo. É a pandemia da violência. E agora a gente segue para o próximo slide, né? Eu faço uma outra pergunta. Você conhece algum outro caso famoso de violência contra a mulher? Eu imagino que vocês conheçam. Infelizmente, há muitos casos famosos de violência contra a mulher, seja no município onde você mora, né? No seu estado, a gente acaba sabendo algum tipo de violência que ficou mais conhecido. E agora eu sigo para o outro slide. São informações agora que eu coloco o link de onde eu tirei essas informações que eu vou apresentar, que é do site PEA, pea.gov.br, Atlas Violência. Eles têm algumas informações, é bem interessante, eu sugiro que vocês acessem esse site e eu coloco essas informações em 3 blocos, né, em 3 quadrados. Onde eles vão dizer, por exemplo, que mais de 50 mil, exatamente 50.056 assassinatos de mulheres no Brasil entre 2009 e 2019 aconteceram. Eu ressalto o número 50.056, então vejo que é um dado extremamente alarmante. E embaixo tem uma mulher segurando o queixo e fazendo uma expressão de tristeza. Aí na outra informação, e complementa, né? Ou seja, uma mulher foi morta a cada 2 horas. Olha que impressionante esse dado, né? A cada 2 horas do nosso livro, uma mulher foi morta entre 2009 e 2019. E aí tem uma mulher também triste, com as mãos no rosto. E a próxima informação diz o seguinte: se a Lei Maria da Penha, a taxa de feminicídio seria 10% maior, eu ressalto o número 10% maior. Então, vejam aí os efeitos, né, da Lei Maria da Penha para proteger a violência contra a mulher. E tem uma imagem de uma outra mulher, um pouco cada dia assustada e segurando o rosto. E é interessante, porque eu coloquei essas imagens dessas mulheres tristes, mas isso me lembra um pouco algumas situações que acontecem, porque às vezes a mulher sofre violência e ela acha que ela é culpada por sofrer essa violência, ela fica com muita vergonha porque ela sofreu violência, né?
Então, além dela sofrer, ainda, muitas vezes ela se sente envergonhada por causa disso. E muitas vezes isso faz com que elas não procurem ajuda. E aí eu vou seguir para o próximo slide. Quais as possíveis causas que provocam tanta violência contra a mulher? Acho que essa é uma reflexão importante que a gente precisa fazer. Se existe esse tipo de violência, a gente tem que entender um pouco as causas para combater essas causas. Eu vou dar uma das possibilidades, né, de resposta, eu vou trazer aqui num quadrinho e também no outro slide uma charge, onde existe um personagem, uma criança, que chega para o pai, só mostra as pernas longas do pai, e ele pergunta: pai, o que é machismo? No primeiro quadrinho. No segundo aparece uma outra criança, uma menina, por trás desse menino, e começa a responder: machismo é a ilusão que algumas pessoas têm de que... Três pontinhos. Aí ele se vira para ela e responde: não se mete, Fê, isso é papo de homem. Então, essa situação só mostra, né, ele tenta entender o que é machismo e comete uma atitude machista com a menina. Agora eu vou seguir para a charge, onde tem um rapaz olhando o desenho que uma mulher fez. Esse é um desenho de um monstro, mostrando os dentes, os olhos assustadores. E ele fala assim para ela: não era isso, eu queria que fosse bem desenho de mulher, fofinha, delicado, sabe? A mulher olha assim para ele, olha para cima como se fosse impaciente, que não acredito que eu estou ouvindo isso. Então, veja que tem um estereótipo, né? Ah, você é do gênero feminino, então você tem que se comportar dessa ou dessa maneira, né? Como se você fugir disso, você está fazendo errado. E aí, por causa disso, eu justifico uma atitude ou omissão de violência contra você. Porque você tem que ter esses comportamentos. Então, vejam que uma das possíveis causas pode estar atrelada ao famoso machismo, e também essas atitudes que são esperadas. A mulher tem que ter tal e tal comportamento. Isso pode, né, provocar violência contra a mulher. E aí eu sigo para o próximo slide, onde eu mostro uma mulher e uma mão segurando, né, como se fosse tapando a boca da mulher, onde eu faço uma pergunta: o que é machismo, barra sexismo, barra misoginia? Então, são palavras que têm as suas especificações, mas, de modo geral, elas querem dizer que são condutas que inferiorizam ou oprimem essa mulher. E aí, essas condutas, elas podem levar a diversos tipos de violência contra as mulheres. E agora eu sigo para o próximo slide, que é uma observação, atenção, coloca essa atenção de outra cor, vermelho. Não confundir machismo com virilidade. O fato de você ser viril, né, ser forte, isso não significa que isso é machismo. Não é machismo. Mas se você utilizar a sua força, né, física, por exemplo, o seu poder para provocar violência, aí sim, a gente pode considerar isso uma atitude machista, sexista, misógina, violenta. E eu coloco a imagem de uma mulher com um olho roxo, né, como se alguém tivesse agredido ela está com uma expressão triste, e dois homens sendo vaidosos, mostrando os corpos deles sarados. Então, não tem nada a ver, não confundam virilidade com violência contra a mulher, né? Agora eu sigo para a próxima pergunta, para saber se vocês têm ideia desse outro conceito que eu estou trazendo, que é: o que é desigualdade de gênero? Eu trago aqui uma imagem de uma porta fechada, de três mulheres cientistas embaixo, em outra imagem, e em outra imagem, duas mulheres jogadoras de futebol. Então, nessas imagens, eu queria que você já traga, ou tente trazer a resposta para o que seria essa desigualdade de gênero. Então, desigualdade de gênero tem a ver com a desigualdade de oportunidades, como se as portas estivessem fechadas para as mulheres. Só por sermos mulheres, seja, por exemplo, no acesso à educação, como no caso de Malala,
Malala sofreu atentado porque ela queria estudar, porque não era permitido que meninas estudassem, né, que mulheres estudassem no país dela, no contexto que ela estava. A gente vê muita desigualdade de acesso à educação, de acesso à ciência, de reconhecimento também no trabalho da mulher, os salários são menores, a questão do futebol, né? Os investimentos no futebol feminino são muito menores. A gente está começando a, a, a valorizar mais, mas, de modo geral, a gente vê uma desigualdade, né? De acesso, de oportunidades, de permanência, de investimento, só pela questão do gênero. E agora eu sigo para o próximo slide, que é uma outra pergunta. O que é relacionamento abusivo? Você já ouviu falar sobre essa expressão? E eu trago um ícone de um emoji, onde ele parece bem raivoso, e uns símbolos como se ele estivesse xingando uma mulher, e embaixo tem uma mulher segurando a mão na cabeça, como se, né, psicologicamente ela não estivesse bem, de saúde mental. Mas relacionamento abusivo seria um relacionamento onde situações de violência podem acontecer. Pode acontecer tanto em relacionamentos heteronormativos ou homoafetivos, mas é muito comum que mulheres que sofram violência, elas têm relacionamentos abusivos. A gente pode dizer que esse relacionamento que ela tem com esse parceiro é abusivo. E aí vou para o próximo slide, eu faço outra pergunta. Agora que a gente já conheceu um pouco, né, sobre o que é violência contra a mulher, os tipos de violência, se lembrou, conheceu de algumas situações de violência contra as mulheres, entender um pouquinho algumas causas, o que a gente pode fazer para combater a violência contra as mulheres. Aí tem a imagem aqui de um rapaz e de uma outra pessoa, onde eles ficam com expressões de dúvidas, né? O que a gente pode fazer? Porque não é só as mulheres que podem fazer alguma coisa, todo mundo pode fazer alguma coisa, inclusive os homens, né? O que vocês homens podem fazer, que vocês meninos, sejam meninos, adolescentes, homens, idosos, todo mundo, o que todo mundo pode fazer? E aí no próximo slide eu trago aqui medidas preventivas, que são as mais eficazes, a gente não deixar que essa violência aconteça. A gente trabalhar na base, que é a educação, a conscientização, e eu trago aqui a logo, né, da Lilazinha para representar o Augusto Lilás, a imagem do globo e um chapéu para representar a educação, um chapéu aqueles de formatura para representar a educação, e uma outra imagem que é uma chave entrando na cabeça da pessoa, né? O que você pode fazer para mudar esse pensamento? Então, são medidas preventivas. É melhor a gente trabalhar desde criança, né? Fazer como aquela mãe do quadrinho, onde ela conversa, chega para a filha e fala, olha, filha, nós precisamos conversar sobre algo, né, que é importante, que é a questão da violência que as mulheres sofrem ao longo da vida. Então, se a gente trabalhar isso desde muito pequeno e divulgar, fazer campanhas de conscientização, quem sabe um dia, né, espero que um dia a gente consiga pôr fim à violência contra as mulheres. E aí eu sigo para outro slide, onde outra possibilidade, né, além da conscientização aí agora, se essa violência já está acontecendo, o que eu posso fazer? Então, vocês podem acionar serviços especializados e canais de denúncia. E aí tem uma mulher, né, ela parece determinada, com expressão determinada, e a mão dela para frente, onde ela fala assim, pare, né, vamos parar, se está acontecendo, vamos parar. E aí nos próximos slides eu trago algumas possibilidades que vocês podem acionar. Como, por exemplo, o Ligue 180, e tem um logo de um telefone. Então, vocês podem pegar o telefone, essa ligação é gratuita e anônima. Vocês podem acessar 24 horas por dia, então vejam que interessante. E a Ligue 180 é a central de atendimento à mulher. E tem a imagem de uma mulher. Vocês podem até tirar dúvidas, se quiserem, podem fazer denúncias. Liguem, né? Conheçam o 180.
E aí, no próximo slide é o Ligue 100, também é gratuito e anônimo, está disponível 24 horas por dia, é o DISC Direitos Humanos, porque quando você realiza algum tipo de violência contra a mulher, isso também fere os direitos humanos, de modo geral. No próximo slide é acionar a polícia, né? É ligar para o 190, aciona a emergência policial, traga o ícone da viatura da polícia, também é gratuito, 24 horas por dia. Existem algumas delegacias que são especializadas no combate à violência contra as mulheres e existem núcleos também de delegacia. Mas saibam que qualquer delegacia, ela está disponível para atender casos, né, e denúncias de violência, não só as delegacias das mulheres, que são delegacias mais especializadas, mas qualquer delegacia, ela aceita esse tipo de denúncia. Agora, sigo para outro slide, que é um link, ele é do governo, né, então www.gov.br, onde se refere a centrais de conteúdo do Disque 100 no exterior. Disque 100 e Liga 180 no exterior. Então, imagine que vocês viajam para o exterior, vocês estão morando no exterior, então vocês estão assistindo essa palestra, quem sabe, de outro país, quem sabe a gente chega em outro país, e aí, poxa, eu sei um caso de violência e eu gostaria de denunciar, mas eu me sinto impedida, né, ou impedido, porque o homem também pode denunciar, porque eu não estou no meu país, mas olha como aqui no Brasil, né, a gente avançou nisso. É possível hoje ter esse canal. Mesmo você estando no exterior, você também pode fazer denúncias. Você também pode fazer o Disque 100 e o Disque 180. Então, eu coloco esse link para vocês acessarem e poderem ver, né, como é que vocês podem fazer. Vocês não vão ligar a Disque 100 só. Tem outros números anteriores que, dependendo do país que você tiver, você pode acionar. Então, eu vou repetir bem direitinho o link, que é https://www.gov.br/pt/DDE-conteúdo/disque 100 disque 100 e letra E, né? lig 180 no exterior.pdf. Então, achei importante destacar esse link. Tem a imagem de um avião e também do globo terrestre. Agora eu passo para o próximo slide, que é de um site chamado Asmina, onde é mapeado as delegacias da mulher no Brasil. Então, elas dizem o seguinte: o Brasil conta com 400 delegacias especializadas ou núcleos de atendimento especializado em delegacia comum. Então, a gente está avançando nas delegacias da mulher. E é mais um site aí que fica como sugestão para vocês explorarem, para vocês conhecerem mais, né? Que esse conhecimento ele seja aprofundado, que a gente se apodere dele cada vez mais. E aqui na outra slide é mais um print que eu tirei desse site, ele diz o seguinte: encontre a delegacia da mulher mais próxima, né? Busque pela cidade, o F é o nome da delegacia, escrevi o nome Caicó, busquei e mostra o endereço. Então, existe uma delegacia da mulher em Caicó, além da delegacia comum. Fica na rua Manuel Valente da Costa, número 26, no bairro Castelo Branco. E o telefone é 84-3421-6040. Então, vocês podem fazer isso em qualquer lugar onde vocês quiserem conhecer no Brasil, se tem uma delegacia da mulher ou não. Mas, repito, né, em qualquer delegacia, essa denúncia pode ser feita. No próximo slide, é um outro print desse site da revista Asmina, onde são situações assim, ok, a mulher está sofrendo violência, está com risco, né, inclusive de ser morta, infelizmente, ou então está extremo, ou, enfim, não precisa nem chegar a situações extremas, mas está correndo riscos. Então, ela pode ir para uma casa-abrigo. E aqui tem a ilustração, como é que funciona a casa-abrigo, né? Mostra uma casa, e aí cada cantinho dessa casa tem alguma informação diferente, eu vou ler para vocês. À esquerda tem uma viatura,
onde está escrito o seguinte: as mulheres chegam a casa através da delegacia da mulher ou do centro de referência para a mulher. E tem uma bandeira, esse endereço é sigiloso, então ninguém fica sabendo. Na parte inferior da carta diz o seguinte: as usuárias fazem uma entrevista ao entrar. É preciso saber se elas têm alguma doença ou precisam de medicamento para conhecer as necessidades, né, dessas mulheres. Os celulares e objetos ficam trancados, né, para que essa localização ela não aconteça. E também para assegurar os objetos dessas mulheres. Aí, outra parte dessa casa, tem outra informação, como se fosse a sala. As mulheres e crianças acolhidas não podem sair nem usar a internet ou o telefone, porque elas estão correndo risco. Então, é melhor se resguardar nesse momento. Aí, na outra parte, que é a cozinheira sempre deixa a comida mais pronta para alimentar novas mulheres e crianças que chegarem. Então, as mulheres não se separam dos seus filhos, as crianças, elas também podem ir junto e tem alimento, né, disponível para as mulheres e para as crianças. Na parte, né, do andar superior dessa casa, parece ser um quarto também, ou é uma sala de atendimento, na verdade, onde diz o seguinte: o atendimento psicossocial é feito para traçar um plano para a mulher reestruturar sua vida fora do abrigo. Ok, você chegou aqui, o que a gente pode fazer por você depois, né? Será que você tem emprego? Será que você não tem? O que é que você quer? Que tipo de ajuda você está precisando nesse momento? Aí, acima do telefone, tem outra informação. Puxa outra informação. As profissionais da casa notificam a empresa, escola e familiares sobre o que está acontecendo. Elas estão acontecendo essa situação, elas estão na casa-abrigo. As crianças, elas não estão indo para a escola nesse momento porque elas, né, passaram por situação de violência, elas estão sendo resguardadas, enfim. A escola é acionada. Aí, no outro cômodo, eu acho que é um quarto, diz o seguinte: as próprias mulheres acolhidas devem cuidar da limpeza e organização da casa enquanto estão ali. Então, elas têm também essa responsabilidade de cuidar do ambiente onde elas estão. No outro quarto, diz o seguinte: como as mulheres saem de casa muitas vezes somente com a roupa do corpo, o abrigo tem uma rouparia com peças de todos os tamanhos para as mulheres e seus filhos. Então, as mulheres não se preocupem com isso, isso é uma necessidade, a gente sabe, então vocês vão ter acesso a essas roupas. E aí, como se fosse no pátio do abrigo, tem um escorrego, né, como se fosse um parque. E outra informação: enquanto estão no abrigo, as crianças deixam de ir à escola, que é notificada a situação. Vamos lembrar que as crianças no Brasil têm direito a ir à escola, né, seja meninos ou meninas, é um direito delas, mas nesse caso extremo, elas estão precisando, né, se proteger. E elas deixam momentaneamente de ir a essa escola. Até porque o agressor, ele pode, né, buscar essas crianças nessa escola, tentar esse acesso, né, a essa mulher indo à escola das crianças. E agora eu vou seguir, o último slide é um fundo branco, e de novo a logo do Agosto Lilás, onde, assim, eu espero que vocês tenham aprendido, né, alguma novidade nesse momento, e tenham esse compromisso de fazer essa divulgação, né, entre os meninos, divulguem entre seus amigos, discutam com ele, conversem, né, de forma tranquila. Olha, essa atitude, nesse momento, por exemplo, você foi machista, você foi misógino, vamos ter cuidado com isso. Isso é um tipo, né, de violência, ou então pode virar um tipo de violência. As meninas também conversem isso com outras meninas, as mães com suas filhas e com outras mulheres, porque muitas vezes as mulheres não sabem que estão sofrendo violência. Então, é papel de toda a sociedade conhecer, né, sobre a legislação Maria da Penha que a gente tem, que é considerada uma das mais avançadas do mundo, é considerada a terceira mais avançada do mundo. Apesar disso, o Brasil também é campeão de feminicídio, né, dessa morte de mulheres por questões de gênero. Mas temos uma legislação e se todo mundo fizer a sua parte, se a gente se prevenir, a gente pode chegar um dia ao fim da violência contra as mulheres. E aqui eu vou finalizar. Agradeço a atenção de todos. Bruna, nós que agradecemos pela fala importantíssima, necessária,
e que a gente necessita, na verdade, refletir não apenas no mês de agosto, mas Isso. o ano inteiro, todos os dias do ano, pois, infelizmente, o machismo ainda está muito presente na sociedade brasileira e global, de uma maneira geral, fruto do sistema capitalista perverso e desigual que nós temos, fruto de todo um processo de patriarcado que, inclusive, o próprio processo cristão, né, e a gente tem que fazer essa crítica, muito embora eu seja cristão, mas tem que fazer essa crítica que é necessário, acaba perpetuando, né, o próprio catolicismo, em que apenas homens, por exemplo, podem fazer a ritualística das missas, né, de forma mais ampla. Então, são pequenas, grandes coisas que nós não podemos deixar de esquecer, não podemos deixar de lembrar, melhor dizendo, não apenas no mês de agosto, mas em todos os meses, todos os dias do ano. E aí, para a gente ir finalizando, professora Bruna, apenas pontuar, né, falando aqui do nosso espaço, né, que é CAICó, né, o espaço onde estou neste momento, onde está a nossa unidade acadêmica, o Centro de Ensino Superior de Seridó, unidade acadêmica na qual nós dois trabalhamos, inclusive, né, nós somos colegas de unidade acadêmica, né, unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também fica a Associação dos Geólogos Brasileiros, a seção local de Caicó, e, infelizmente, né, a nossa Delegacia da Mulher, que de fato tem esse endereço, qual foi citado há pouco, no Castelo Branco, ela, infelizmente, hoje ela não está funcionando a contento, ela está funcionando provisoriamente na Central do Cidadão, que também não é muito distante desse endereço. Existem promessas de reformas e tudo, ela passou por um processo de ataques em 2017, quando houveram ataques violentos aqui no Rio Grande do Norte, enfim, ataques que foram entre a polícia e bandidos e tudo. E aí, desde então, a delegacia está passando por esses processos de funcionar em sedes provisórias, ora funcionou na sede da delegacia regional daqui do Seridó, que fica em Caicó, ora funciona na Central Cidadão, que a gente lamenta, né, espera que essa situação seja resolvida, né, para que as mulheres se sintam realmente acolhidas a fazer seu processo de registro de denúncias, de queixas, enfim. E quanto à casa-abrigo, também existem promessas para a abertura de uma, infelizmente Caicó também não tem uma casa-abrigo para as mulheres, é lamentável. Existem discussões sobre a mesma há pelo menos 10 anos, a própria Câmara Municipal, vereadoras mulheres, né, que nós tivemos aqui, já falaram a respeito disso, mas a gente espera que deixe de ser promessa e a gente passe a ter, de fato, uma casa-abrigo para as mulheres aqui em Caicó. A gente faz essa pontuação porque é necessário, aproveitando esse espaço, né, que a gente está falando para o mundo inteiro, através da internet, através do streaming, né, é importante a gente registrar isso. E, para finalizar de vez, Bruna, você que é da área de psicologia, trabalha com educação, quais são os caminhos que a gente vê para o futuro, a partir de ações como Agosto Lilás, para que realmente esse processo, né, de opressão, de violência das mulheres, de fato diminua? Até para a gente fazer um fechamento aqui da nossa atividade. Eu vejo, primeiro, Gatane, obrigada, viu, pela atualização, tá vendo? Como é bom a gente fazer trocas, porque eu não estava sabendo desse funcionamento provisório da Delegacia da Mulher em Caicó. Então, por isso a troca é muito importante. Existe. O prédio lá existe, mas ele está em situação precária, então por isso ela está funcionando em sede provisória nesse momento, infelizmente. Eu vejo o seguinte, Apuni, que a gente pode amadurecer na legislação, mas principalmente a gente tem que amadurecer na efetividade, né? Porque a lei, ela existe, mas quem coloca em prática são todos nós. Então, a gente pode utilizar muito da educação para esse combate e fazer mudanças. Então, por exemplo, por que não, né, pensando na educação, um professor de educação física não pode trabalhar sobre, sobre essas questões de violência, sensibilizar, trazer essa temática como algo importante a ser discutido e trabalhado com seus alunos, né? Vixe, parece que não tem nada a ver com isso, mas é possível. Já vi, inclusive, iniciativas assim em outros lugares, né? É bom conhecer iniciativas em diversos lugares do mundo para a gente se inspirar nelas. Então, falar sobre isso nas escolas, eu estava pesquisando artigos, né, lendo um pouco sobre isso, e às vezes até em escola, e né, que seria um espaço privilegiado para a gente estar discutindo, ainda é pouco divulgado em alguns espaços,
Ainda existem algumas reproduções de violência, que precisa ser discutido, precisa ser trabalhado. Então, eu vejo que essa temática ela deveria entrar, né, dentro dos currículos, né, de todos os cursos, de todos os âmbitos educacionais, em organizações, né, pessoas que trabalham em empresas. A gente tem que estar o tempo todo discutindo, como você falou, a gente não é uma temática que ela deve ser discutida apenas no mês de agosto, ela o tempo todo tem que ser discutida, né? Esse processo de conscientização, ele não pode parar. O mês de agosto é só para a gente ressaltar, né? Para a gente ressaltar, para comemorar o mês que foi sancionada a Lei Maria da Penha, né? Comemorar os avanços e também continuar esse processo de conscientização. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa sonhadora e eu vejo que a gente pode, né? Que a gente consegue, que a gente avança. Só o fato de a gente ter uma legislação própria no nosso país, né, do feminicídio ter diminuído aí 10% depois da Maria da Penha, isso mostra avanços. Então, estamos caminhando. Temos muito que trabalhar, mas a gente está caminhando. A gente tem um mês sobre isso, para discutir sobre isso, né? Então, estamos fazendo alguma coisa. Há produções de conhecimento, né, sobre essa temática. A discussão, isso tem que ser melhorado, mas a gente está avançando, a gente está melhorando. É isso que eu vejo. É isso, Bruno. Eu acho que momentos como esse, nós estamos aqui dando nossa pequena contribuição para essa discussão, no âmbito aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no âmbito do Centro de Ensino Superior do Seridó, no âmbito da Associação dos Jogos Brasileiros. Eu acho que são momentos que nós precisamos realmente aproveitar para refletir, discutir e, principalmente, continuar lutando, né, contra essas opressões, né, principalmente, né, dando lugar de fala para as mulheres. Então, por isso que eu tenho, na medida do possível, né, falar cada vez menos, né, e a mulher falar cada vez mais. Afinal de contas, o lugar de fala é dela, não é meu. É isso, já estou até falando demais, inclusive. É isso. Então, novamente, professora Bruna, a gente agradece, né, a sua presença aqui, a sua contribuição. A gente agradece a todos que estão aí do outro lado nos assistindo. A gente pede que nos siga nas redes sociais, @gbcaicorn, tanto no Instagram quanto no Facebook. E a gente pede que vocês, né, observem, né, que a gente sempre está lá postando sobre as nossas atividades. E em breve, com certeza, teremos uma nova atividade aqui no nosso canal. Então é isso, gente. Bruna, obrigada também. Mais alguma coisa, fica à vontade. É isso, eu agradeço a todo mundo, agradeço a vocês pela oportunidade, né, de estar discutindo essa temática tão importante e reitero, né, reforço o compromisso de todo mundo. O que é que você pode fazer a partir de agora, né, depois que vocês conheceram um pouco mais e a gente está discutindo, o que é que eu posso fazer? Qual o meu papel, né? Qual o seu compromisso? É isso. Novamente, Bruna, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aí no outro lado nos assistindo. Nos acompanhe nas redes sociais para saber as novas atividades, as novidades aqui da nossa associação e também da própria UFRN do SEX. Gente, um abraço a todos e até a próxima. Até mais. Tchau.